Olá, amigo e pequeno empreendedor, seja bem-vindo à Bússola de Gestão Financeira, um programa que te dá um norte na gestão financeira do seu negócio. Nesse programa, eu ensino micro e pequenos empreendedores a dominarem as suas finanças em até 3 meses e multiplicar seus lucros. Eu sou Marcos Caparelli, sou engenheiro de produção com experiência em gestão financeira para pequenas empresas. Bom, e no nosso tema de hoje é pessoa física não é pessoa jurídica, né? Eu trazia um pouco dessa diferenciação sobre pessoa física e pessoa jurídica, né? Muitos micros e pequenos empreendedores têm dúvida quanto a isso e têm até mesmo a dificuldade de fazer essa separação aí, sobretudo a separação das contas, né? É disso que eu estou falando, é das finanças. Então, a separação das finanças da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Bom, primeiro, para eu trazer um contexto aqui melhor para vocês, eu vou falar algo que pode parecer até bobo, mas é importante nós olharmos dessa forma. Veja só, a pessoa física é você. Você é aquela pessoa que é o empreendedor e que em um determinado momento resolveu abrir aí o seu negócio, o seu empreendimento. Esse empreendimento é a pessoa jurídica. Ela é uma entidade comercial, né? Então, o dinheiro dessa empresa não é necessariamente todo seu. Então, daí a importância de começar a separar as finanças. É muito comum nós encontrarmos pequenos empreendedores, microempreendedores, misturando todas as contas. Então, por exemplo, ele abriu, né, o empreendedor abriu o seu negócio e já começa a entrar um dinheiro ali no caixa e ele precisa pagar, por exemplo, as contas de água ou de luz da casa dele e já está ali junto com os outros boletos de fornecedores, enfim, já paga tudo junto e está tudo certo. Na verdade, não está nada certo, né? Ali já misturou, já teve uma, né, como se diz, uma lambança ali nas finanças. Ou, de repente, precisa pagar o colégio dos meninos, ou precisa pôr gasolina, né, combustível no carro que não é da empresa, é o carro da pessoa física. E aí começa a misturar as finanças. Então, o primeiro passo é entender isso aí. É um conceito bem básico, como eu disse, pode parecer até bobo, mas é isso mesmo. A sua empresa é uma entidade comercial. Ela é uma pessoa jurídica. E você é a pessoa física, apesar de ser o fundador, o dono, aquele que empreendeu nesse negócio. Você é como se você fosse, entre aspas, aí, o funcionário da sua própria empresa, funcionário do seu empreendimento. Então, você não pode misturar as duas contas. Você precisa ter mensalmente um prolabore. Prolabore é um salário pertinente ao dono da empresa. Então, você precisa ter esse salário separado para que você pague as suas contas separada das contas da empresa. Claro que, na prática, claro que você pode pegar ali o boleto na hora que você está olhando para as finanças e pagar ele junto com os outros boletos, mas entendendo que aquele pagamento, por exemplo, da conta de luz, ele saiu do seu prolabore e não da empresa. A empresa não pode bancar isso para você. A empresa ela paga para você o seu prolabore e você paga a sua conta de água, de luz lá separadamente através da sua conta física. Você está me entendendo? É isso. É você, a grosso modo, é separar as duas pessoas. Ponto. E no começo, pode parecer muito mais fácil, mais prático misturar tudo, porque afinal de contas eu entendo perfeitamente que, né, o pequeno empreendedor ele é aquele que faz de tudo um pouco. Então ele precisa dar atenção, por exemplo, em treinar a equipe de vendas, treinar o seu vendedor. Ele tem que atender o representante, ele tem que, de repente, ajudar na organização física do espaço ali da loja. Às vezes até mesmo se envolve com pequenas tarefas, como até mesmo a limpeza, né, do seu negócio ali. Enfim, ele tem diversas tarefas a cumprir e a gestão financeira também é uma delas e muitas vezes é preciso ter tempo e dedicação para que ele sente em frente ali um computador ou um caderno para fazer ali a sua gestão e aí ele tem que pagar a conta, outras contas e acaba misturando tudo porque falta tempo, falta disciplina, falta dedicação aí para essa questão. Então no começo
dá a impressão que é mais fácil e deixa eu fazer isso aqui, resolver essa situação, eu preciso pagar essas contas, deixa eu pagar isso logo, porque eu tenho que atender um representante, porque eu tenho que fazer outras coisas mais importantes. Então, isso parece mais fácil, mas na verdade é uma ilusão. Isso lá na frente traz uma enorme dor de cabeça, acaba trazendo uma série de complicações que eu vou delongar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Bom, a primeira coisa que nós podemos entender ali é que fica difícil de fazer uma gestão da empresa quando se mistura as contas, quando as contas físicas e jurídicas estão todas misturadas, né? Imagine comigo, por exemplo, eu não sei qual que é o seu ramo, mas imagine comigo aí uma loja de calçados, né? Uma pequena empresa, uma microempresa aí de calçados, e acontece essa mistura aí das contas. Fica impossível saber, não digo impossível, mas fica bem difícil saber se aquela empresa está dando lucro mesmo ou prejuízo. Ou quais seriam as melhores tomadas de decisões, por exemplo, com relação a compras, com relação a controle de estoque, com relação a planejamento futuro, porque está tudo misturado. Então, ele não sabe se aquele dinheiro que saiu lá da conta dele, ele entra lá no extrato da pessoa jurídica dele e tem lá um boleto que é para um fornecedor, tem outros boletos que de repente são do colégio, dos filhos, tem outros boletos, tem cartão de crédito da empresa, tem inúmeras compras ali que não dá para entender de onde são essas contas, para onde está indo esse dinheiro, e muitas vezes o empreendedor acha que o negócio dele está até dando prejuízo e ele até pensa, né? Eu quase não pego dinheiro da empresa, no final do mês eu pego pouco, estou pegando um valor irrisório aqui praticamente, diante do tamanho do meu trabalho, e a empresa parece que não está dando lucro. Mas ao apurar isso certinho, de repente, a empresa está pagando muito mais para você do que você imagina, porque muitas contas que deveriam ser da pessoa física estão sendo pagas pela pessoa jurídica, né? Então fica difícil saber se a empresa está dando lucro, ou se ela precisa ajustar alguns parâmetros para que ela tenha resultados ainda melhores. E como planejar o futuro dela? Também fica muito difícil, porque os gastos fixos, os custos e despesas fixas e variáveis que teriam que ser pertinentes a essa pessoa jurídica, fica tudo misturado, não dá para saber exatamente. Então, né, nessa lambança, né, vamos dizer assim, nessa lambança financeira, fica difícil de projetar um futuro financeiro, né, fazer uma projeção de fluxo de caixa mais assertiva para trazer mais resultados, né? Então, eu falei aqui um pouquinho sobre a importância dessa diferenciação, e aí eu trouxe aqui uma pergunta, né? E se eu não fizer a separação das contas físicas da jurídica, o que pode acontecer? Olha só, dificuldade em identificar lucro, acabei de falar isso. Fica muito difícil a gente entender se aquele negócio realmente é lucrativo, se aquele negócio precisa de alguns ajustes. Fica difícil de fazer essa gestão. Problemas com o fisco, né? Problemas fiscais. Porque, olha só, na hora de declarar o imposto de renda, fica mais complicado para o seu contador conseguir fazer tudo isso para você, fica muito mais difícil para ele. E, de repente, né, mesmo ele fazendo um bom trabalho, pode ser que o fisco entenda que você está sonegando na pessoa física, por exemplo, reduzindo renda, para não pagar imposto de renda. Isso pode gerar multa para você. Então, esse é um outro problema muito sério, né, em não separar as contas físicas da jurídica, né? Dificuldade também, eu elenquei alguns tópicos aqui para falar, né? Dificuldade de obtenção de crédito. As instituições financeiras, os bancos, eles, quando você tem uma gestão financeira mais sólida, uma gestão financeira bem feita, fica muito mais fácil e você consegue até créditos melhores com as instituições financeiras quando você mostra toda a organização, né? Mostra toda aquela projeção financeira, mostra os resultados que você vem obtendo com o seu negócio. E quando está tudo misturado, fica difícil até mesmo, como eu acabei de falar, para o seu contador apurar esses valores todos para você, para que você leve até a instituição financeira e consiga aí créditos mais atraentes, né, com juros mais atraentes para o seu negócio, não é verdade?
perda de controle das finanças, né? Esse é um outro problema que a mistura de contas também traz, porque quando está tudo misturado, fica difícil de entender onde está, né? Eu acabei de falar sobre isso, onde está indo cada dinheiro, para onde esse dinheiro aqui foi. O empreendedor muitas vezes fica perdido, ele não sabe nem se ele está tendo resultados com o negócio. Isso desmotiva muito o empreendedor. E essa desmotivação que acaba atingindo o pequeno empreendedor, muitas vezes está por falta desse início da gestão, que é separar as contas, né? Isso tudo faz parte de uma gestão completa, mas ela é fundamental. É fundamental que você comece a, então, entender um pouquinho mais sobre essa importância, né? Então, separar as contas física de jurídica ajuda o seu negócio a ter sucesso nas finanças, ajuda o seu negócio a ter mais prosperidade aí na sua atividade, ok? E quando se tem essa gestão, quando você começa então a dar os primeiros passos, né, entre vários passos que são importantes na gestão financeira, mas entre eles começar a separar as contas, você começa a ter o quê? Quais são as vantagens? Quais são os benefícios? Uma visão mais clara sobre as suas finanças. Você consegue entender cada custo, cada despesa que você tem do seu negócio, não das suas despesas particulares, mas do seu negócio. E se você deixa a sua empresa sólida e rica, provavelmente você também começa a ter uma vida mais abundante, porque afinal de contas você controlou a sua empresa e aquela que é geradora de renda para você, que é a sua empresa, começa a ficar rica. E aí, aos poucos, né, você também começa a ter uma condição melhor, justamente por conta desse controle. Então, uma visão clara de futuro da sua empresa, uma visão clara das finanças, né, das tomadas de decisões futuras, né? Falando em tomadas de decisões, esse também é um benefício que, né, ao fazer esses controles, ao dar os primeiros passos na separação das contas, também traz para você uma organização fiscal. Acabei de falar também da importância de se ter tudo muito organizado para que evite até problemas fiscais futuros, né? Eu tenho certeza que não é a sua intenção ter problemas com o fisco, mas uma má gestão pode te trazer essa dor de cabeça. Não é intencional, é porque a matemática é exata. Então, o fisco olha para aquilo como uma questão lógica. E muitas vezes, por estar tudo misturado, de repente, isso não fica tão lógico para o fisco. E ele pode interpretar lá como uma má-fé aí do empreendedor. Por isso você evita problemas com o fisco, caso você faça certinho, e eu sugiro que você faça certinho aí essa separação e comece a implantar uma gestão financeira mais eficiente aí, né? Entre muitos outros benefícios que você obtém em ter uma boa gestão financeira. Mas se eu pudesse elencar aqui o maior benefício para o seu negócio, eu diria sem sombra de dúvida que o maior benefício em se obter uma gestão financeira seria o crescimento sólido e sustentável do seu empreendimento, né? Facilitando nas finanças, facilitando a sua gestão dentro do negócio, simplificando também o trabalho contábil, porque quando você começa a dar os primeiros passos, separando as contas, só de separar as contas você já facilita e muito o trabalho da contabilidade, o trabalho contábil aí da sua empresa, né? Melhora também nas tomadas de decisão, né? Você começa a ter decisões mais assertivas, decisões mais precisas, decisões mais lógicas, decisões mais concretas para o seu negócio. Então, esses são alguns benefícios, né, que eu estou citando, entre inúmeros outros, que você pode obter aí fazendo uma boa gestão. E como? Como fazer isso então? Bom, e onde eu percebo os principais erros aí que normalmente os empreendedores cometem com relação a essa mistura aí de conta física com conta jurídica? Bom, eu elenquei alguns tópicos também. Um deles é acreditar que todo o dinheiro, seja dele, seja da empresa, é uma coisa só. E na verdade não é, né? Já falei um pouquinho sobre isso. Esse é um dos erros, né? Acreditar que tudo é uma coisa só.
É importante que o empreendedor tenha essa noção de que as contas dele, as contas da empresa é da empresa, bem como o faturamento. Esse é um erro comum de acontecer, né? Achar que tudo faz parte de uma coisa só. Porque, afinal de contas, o que é do empreendedor, na verdade, é o prolabore, né? Que eu vou falar um pouquinho também, né? Que é um outro erro, é não definir um prolabore, né? Então, o que é dele é o prolabore, e ao final de um período, identificar qual foi o lucro da empresa, e parte desse lucro ele pode retirar para ele como recompensa, né? Lucro do seu negócio, para que ele possa, na verdade, enriquecer. E aí vem um ponto importante. Os empresários, os grandes empresários, eles não enriquecem com o prolabore. Ele enriquece com o lucro de suas empresas, né? Quando a empresa começa a dar muito lucro, parte daquele lucro ele então retira para a pessoa física, né? Ele vai fazer então as retiradas ali no final do ano ou no final de um período que ele estipulou ali para apurar os lucros. Então, ele não enriquece com o prolabore, ele enriquece com o enriquecimento da sua própria empresa. Um outro erro muito comum, que eu acabei de comentar aqui, dei um pequeno spoiler aí, é a não definição de um prolabore. É importante definir um prolabore ali mensal, com uma data certa, para que você tenha na sua pessoa física, que você tenha para você esse dinheiro aí, esse salário, para pagar as suas contas, as despesas mensais que você tem na sua pessoa física, que seriam, no caso, né, as contas aí da escola, como eu citei, né, as compras de supermercado, enfim, as compras que são inerentes aí à sobrevivência de cada um. Então é isso. Também esse é um erro, não definir um prolabore. Não ter tempo, um outro erro que eu vejo aqui que é comum e acontece muito entre os empreendedores, é dizer que não tem tempo para fazer uma boa gestão, para olhar para as finanças, para definir esses tópicos tão importantes aí, para separar de fato a pessoa física da jurídica. Então é importante ter um tempo aí para isso, né? E utilizar o dinheiro em espécie, ou até mesmo, né, eu vejo, não só em espécie, mas utilizar também o cartão de crédito da empresa para pagar contas pessoais. Isso é um erro muito comum, até porque normalmente o cartão de crédito da empresa costuma ter um crédito maior pelo volume que a empresa movimenta. E aí a pessoa, né, o empreendedor, muitas vezes utiliza esse cartão para fazer compras pessoais. Isso pode complicar um pouco. Então, para fazer isso, eu nem sei se é possível, mas era importante você pesquisar com o seu contador. Como se de repente uma compra maior, que de repente o seu cartão de crédito pessoal não permite, se você fosse usar o cartão de crédito da empresa, como seria a melhor maneira de se fazer isso para não infringir as questões legais, o fisco, né? Eu sugiro que não seja feito. Eu sugiro que você tenha o seu cartão de crédito pessoal e o cartão de crédito da empresa fique ali para as questões empresariais só e somente só. Ok? Então, como a gente pode fazer isso? Como é possível fazer, então, essa separação? Olha, um primeiro passo seria separar as contas. Se a sua empresa já tem uma conta jurídica aberta no banco, não use ela de forma nenhuma para pagar, para movimentar as suas contas pessoais. Não. Tem essa conta separada somente para pagar as contas da empresa, para receber nela também, né, ter os seus recebíveis ali nessa conta jurídica. Tem uma conta física para você fazer então todos os seus pagamentos. O mesmo, né, se aplica aos cartões. O cartão de crédito da empresa são para compras e pagamentos pertinentes à movimentação da sua empresa, da pessoa jurídica. O seu cartão de crédito pessoal, aí sim, é pertinente para as suas contas pessoais, para você movimentar. Esse seria um primeiro passo, seria um primeiro passo, mas fundamental
para começar a separar as suas contas. Até através dessa separação, você vai começar a ter uma noção melhor de qual o valor certo, o valor ideal, para você definir um prolabore para você e ter uma data certa dessa retirada, né, desse salário. Afinal de contas, o prolabore ele é pago com parte do lucro da sua empresa. Então, né, quando a empresa não dá lucro, o primeiro que paga o pato é o empreendedor, né? Você não vai conseguir tirar aí o seu salário. Bom, esse é um outro assunto, mas voltando aqui, faça isso. Até para você definir o seu prolabore, quando você separa as contas, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais lógico e você vai conseguir acompanhar de perto os resultados da sua empresa, até para definir se o seu prolabore para esse momento está alto ou está baixo devido às condições de faturamento do seu negócio. Esse seria um primeiro passo, um passo fundamental, mas que é eficiente aí na definição do seu prolabore e na separação aí da conta física da conta jurídica. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se você gostou, deixa um like. Se você tem dúvida, deixe nos comentários. Eu quero deixar para você um grande abraço e bons negócios.